Nessa segunda parte da notação no xadrez, nós vamos ver alguns casos especiais aí da notação e alguns símbolos. A notação que nós vimos, a peça anda para casa e a gente indica qual que ela foi com a inicial da peça. Então, por exemplo, o cavalo pode andar se mover para E5 aqui, se quiser. E se ele quiser capturar esse peão, ele pode capturar o peão. Tanto faz anotar cavalo F4, C maiúsculo F4, como cavalo X F4, que é a anotação completa. Ambos são corretos. Existem alguns símbolos que a gente usa para indicar algumas jogadas. O roque é indicado por 0-0, o roque pequeno. O roque grande, 0-0-0, 3 zeros igual está aqui. O cheque, a gente coloca um mais. Não é obrigado a anotar quando é cheque, mas fica claro se você colocar o maisinho. O checkmate, esse joguinho da velha. Depois da jogada, uma exclamação indica que é uma boa jogada. 2 exclamações, que é uma excelente jogada. Uma interrogação significa que é um lance ruim. 2 interrogações, que é um lance muito ruim, um lance horrível. Uma exclamação na frente, seguida de interrogação, é um lance interessante. O lance interessante é aquele que não é melhor da posição, mas é um lance criativo, um lance que tem uma ideia muito diferente. E a interrogação seguida da exclamação é o lance duvidoso. O lance duvidoso é aquele lance que quando você joga, ele aparentemente é bom, vai fazer uma jogada boa, mas se você analisar bem, ele está te levando para o caminho da derrota. Não diretamente igual lance ruim que perde na hora, mas é uma jogada que vai desproteger seu rei, por exemplo, futuramente. É um lance duvidoso. Seguindo aqui, nessa posição, as brancas podem capturar uma peça das pretas sem prejuízo. Qual? Dá uma pausa no vídeo e tenta descobrir qual. As brancas podem capturar o bispo de A4. Simplesmente anotamos dama A4 ou dama X A4, vai dar na mesma coisa. A captura de peão é um pouquinho diferente. Nessa posição, esse peão branco pode capturar o peão negro. A gente anota C minúsculo, que é a coluna que o peão está, X B5, que é onde que ele foi parar, qual coluna que ele foi parar. Não precisa colocar o X, a captura já falei que é opcional, mas fica assim, C captura B5, o X captura B5. Nesse caso aí, as pretas podem capturar esse peão de duas formas diferentes. Se capturar com esse aqui, nós anotamos A minúsculo B5, ou X B5. Ou se capturar com esse aqui, C minúsculo X B5, C captura B5. Então a captura do peão é só anotar de qual coluna para ele tá saindo, para qual casa que ele vai parar. A captura en passant, ela é anotada normal. O lance de peão, aliás, é anotado só a casa que ele vai, né, gente? Por exemplo, se eu jogar aqui, é H3. Se eu tivesse jogado uma casa à frente, H4. Se as pretas respondem aqui, a captura normal é C, D toma C6, quer dizer. Se o peão anda duas, aqui existe a captura en passant, igual foi explicado na nossa aula anterior. Uma das anteriores. A captura é igualzinho. D não é C5, é C6. D captura C6, que a gente anota aonde o peão parou. Certo? Aqui, o branco vai jogar. Ele pode jogar as duas torres para a casa D1. Como que eu vou saber qual peça que ele jogou para D1 se eu não indicar qual? Isso não acontece com os bispos, porque um anda em casa branca e o outro em preta, com o rei e com a dama, que só tem um de cada espécie, e com o peão,
que dois nunca vão para a mesma casa. Mas com o cavalo e a torre pode acontecer. Então, se eu for fazer a jogada de uma torre para cá, eu tenho que indicar qual torre que foi. Torre de A, D1. T maiúsculo, A, D1. Assim, torre A, D1. Se fosse a outra torre, torre F, D1. Isso ocorre também com os cavalos. Nesse caso aí, os dois cavalos brancos podem vir para D2. Eu tenho que anotar qual que eu joguei. Ou o cavalo de B para D2, ou o cavalo de F para D2. Cavalo, C maiúsculo, F, D2. C, F, D2. Eu sei que foi o cavalo que F que foi para D2. Nessa posição aí, a anotação é totalmente normal, né? Então, por exemplo, se eu jogar a torre negra nessa casa, torre C8. Então, só lembrando, quando tem mais de uma peça que pode mover, a gente anota para onde essa peça foi. Como nesse caso aí, que os dois cavalos podem ir para D2. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.